A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindo ao meu canal Felipe Oliveira. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração mediante a uma leitura bíblica que eu fazia. O tema, como vocês podem ver aí na tela, é quando Deus diz, elas têm razão. O texto base que eu vou utilizar é Números 27, do 1 ao 11. Mas eu vou ler só 2 versículos, que é o 6 e o 7, que diz assim: E o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Bom, o que está acontecendo aqui? Moisés está entregando as heranças para os filhos dos pais que faleceram mediante ao deserto e aqueles que os pais já estão prestes a falecer. Quando chega nas filhas de Zelofeade, Moisés ele acaba por não chamá-las, porque Zelofeade só teve filhas mulheres. E no contexto histórico, cultural, a posição da mulher em Israel, a sociedade era patriarcal e a herança era transmitida de pai para filho homem. Mulheres não tinham o direito à terra. Então, essas mulheres que não tinham direito vão acabar por tomar a decisão de ir reivindicar um direito delas. Porque isso só funcionava para homens, elas queriam reivindicar, já que o pai delas não teve filho homem, só teve 5 filhas mulheres. A importância da herança não se tratava apenas de bens materiais, mas de identidade e continuidade da linhagem. Então essas 5 filhas de Zelofeades lutaram não só por terras, mas por algo muito maior. O precedente inédito. Olha que interessante. Nunca antes uma mulher havia reivindicado a sua herança. As filhas de Zelofeade desafiaram uma norma estabelecida. Então elas foram corajosas aí. E aí eu trouxe uma pergunta para você. Você já se sentiu em uma situação onde parecia que as suas bênçãos estavam fora do seu alcance? Você já se sentiu incapaz de cumprir algo? Incapaz de realizar algo? O que você fez? Qual foi a sua atitude? Essas mulheres estavam incapazes, mas mesmo assim se levantaram com fé, tomaram atitude e Deus foi justo para com elas. Agora eu tenho aí o nome dessas 5 filhas de Zelofeade. Nós temos aí primeiro o nome de Maala ou Macla, que significa confiança, Noa, que significa determinação, Ogla, não anda com pés amarrados, Milca, que significa autoridade, e Tirza, que significa alegria. Cada uma delas tinha sua própria identidade, tinha o seu propósito em si. Podemos notar aí que Mala significa confiança. Como os judeus davam nome aos seus filhos mediante a uma situação que aconteceu, nós podemos dizer que o pai dela teve ela num momento de confiança. Mas isso também pode revelar o caráter dela, como no nome de Jacó, agarrado, aquele que agarra o pé. Aqui nós vemos aqui que Macla poderia ser uma moça de muita confiança. Noa, uma moça de determinação. Ogla, uma mulher que não anda com seus pés presos nas coisas. E Milca, uma mulher de autoridade. E Tirza, uma moça alegre ou feliz. Agora eu quero trazer as características marcantes delas. Primeiro, elas foram corajosas. Por quê, Felipe? Porque elas enfrentaram a liderança de Israel. Elas teve coragem para enfrentar aquilo que, por muitas das vezes, as mulheres não enfrentavam, não iam, porque sabiam que não tinha o seu espaço ali. Segundo, elas foram unidas. Ela teve a unidade com as suas irmãs. Elas se juntaram e mostraram força na coletividade. E quando nós falamos de herança, geralmente as famílias acabam se desunindo. Muita família, um acaba matando o outro por conta da herança. Mas essas irmãs não. Elas se juntaram e falaram, vamos reivindicar um direito nosso. Unidade mediante a ação. Eu percebo aqui que a união faz a força e que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Uma outra coisa, elas tiveram fé. Não se conformaram. Elas acreditaram que Deus faria justiça. Elas não ficou, não, essa é a situação.
ah, nós somos mulheres, não vai dar certo. Não, elas não se conformaram e agiu com fé que Deus ia de encontro à situação dela. E quarto, por último, elas tiveram persistência. Ao receberem um provável não ou sentirem um não, elas continuaram ali a buscar a Deus e a pedir a Deus uma resposta. Foi aonde Deus respondeu para Moisés: elas têm razão. E eu costumo trazer um trocadilho, né? Até Deus diz que a mulher tem razão. Então não brigue com a mulher, com a sua mulher. A mulher tem razão, o próprio Deus diz isso. Mas isso é um trocadilho. Nós temos que saber que a nossa razão está em Cristo Jesus, que os nossos princípios estão com Ele e que nós não devemos trocar o papel de homem e de mulher. Eu não estou aqui para ser feminista e nem machista. Eu estou aqui para ser aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu sei que tem princípios e ordem que deveremos seguir. Mas vamos aí a uma pergunta que eu deixei aqui. Quantas vezes nós vemos pessoas enfrentando desafios? Mas a pergunta é, será que elas estão se levantando com fé para buscar a justiça? Estão passando por momentos difíceis, mas será que elas estão agindo com fé e buscando a justiça de Deus? Aí eu entrei num tópico aqui. A fé precisa de ação. Se elas tivessem ficado caladas, elas não teriam recebido a herança. Por muitas vezes, na situação que nós passamos, se nós ficarmos calados, nós não recebemos aquilo que nos é por direito. Se nós não tomarmos atitude, por muitas vezes as bênçãos passam e nunca mais voltam. Então, como diz Tiago 2,17, a fé sem as obras, ela é morta. Além de eu ter fé, eu preciso ter a ação, o agir. Então age mediante a situação. Não queira esperar que alguém faça por você ou que Deus venha descer na terra e agir. Não, tem horas que Deus ele permite e ele não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Deus já liberou a promessa para nós. Mas muitas das vezes essas promessas só se concretizam quando nós tomamos atitude. Então, por muitas vezes Deus falou, já liberou a promessa. É teu, é tua. Mas só vai acontecer quando eu e você tomarmos atitude. O Senhor falou, você vai ser um advogado, mas isso só vai acontecer quando eu tomar atitude de ir e fazer a faculdade. O Senhor falou, você vai ter uma casa, mas isso só vai acontecer quando eu me levantar, procurar um imóvel e ir para frente com fé, comprar aquele imóvel, aí sim eu vou ter a minha casa própria. Então é necessário a tomada da atitude. Uma outra coisa que essas mulheres fizeram foi a quebra de paradigmas. Nenhuma mulher tinha feito isso antes. Mas essas 5 irmãs, elas foram e abriram um novo caminho. Depois que elas se levantaram e reivindicaram a herança do seu pai, mesmo não tendo filho homem, Deus abriu e fez um novo caminho, uma nova lei para as mulheres. Deus não apenas concedeu somente a herança para ela, não, mas ele criou uma nova lei para todas as mulheres dos pais que não têm filho homem, receberiam a herança. Olha como uma mulher que se posiciona dentro da sua casa, do seu lar, pode trazer a mudança e a justiça de Deus para a sua casa. Como diz Josué 1,9, seja forte e corajoso e Deus vai fazer justiça por você. Não tenha somente fé, tenha também ação e reivindique aquilo que Deus já lhe prometeu. Uma frase que eu coloquei aqui é que Deus nos chama para sermos agentes de transformação em nossa geração. Então, não só na nossa geração, mas na nossa casa, onde quer que nós estejamos, Deus nos chama para sermos pessoas, agentes de transformação aonde nós estamos. E essa é uma geração, minhas irmãs e meus irmãos, que precisam de pessoas que transformem essa geração com a palavra de Deus, com estudo, com oração, ensinando os princípios da Bíblia. E entenda que mediante você trabalha com a justiça, Deus vai trabalhar com você e por você. Porque Deus está do lado da justiça e ele responde para aquelas mulheres. Elas têm razão. Quando nós trabalhamos com a justiça, Deus vem e fala assim de uma forma antropomórfica ou antropomorfismo. Deus ele chega e fala assim, vocês têm razão. Quando eu estou buscando pela justiça, segundo a vontade de Deus, o próprio Deus vem até a mim e fala assim, meu filho, você tem razão, eu vou batalhar com você e você vai receber porque eu sou um Deus
justo para cumprir na sua vida, quando eu estou buscando a vontade de Deus, irmãos. Porque os meus desejos não podem entrar em conflito com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí Provérbios vai nos dizer que devemos defender os direitos dos necessitados. E esses direitos devem ser reivindicados. As filhas de Zelofeade mostraram que direitos não são apenas dados, porque tem muitas pessoas que têm muitos direitos aí, mas eles não reivindicaram. Tem pessoas que têm direito de receber uma ajuda do governo, um salário mínimo, um auxílio, alguma coisa, mas se essas pessoas não correrem atrás disso, elas nunca vão reivindicar o direito que é delas. Nós precisamos, por muitas vezes, nos levantar e reivindicar um direito que é nosso. Tem pessoas que têm auxílio, bolsa, isso e aquilo, mas vivem numa situação de provação porque ele nunca reivindicou um direito. É um direito da pessoa. E quem sabe, eu não estou falando aqui só de auxílio de governo, mas existem direitos na sua vida que você precisa reivindicar. Promessas de Deus na sua vida que você precisa tomar atitude e reivindicar aquilo para você. E aí Mateus 7,7 diz: peça e lhe serás dado, busque e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Você lembra do juízo iníquo que Jesus fala e da mulher persistente? O juiz é um juiz incrédulo que não acredita em Deus. A mulher vai e bate na porta, vai ali incomodando ele para que ele resolva a causa da mulher. E o próprio Deus vai falar assim que aquele juiz se enche daquela mulher no pé dele e acaba resolvendo a causa dela. Aí ele fala assim: o nosso Deus no céu, que é maior e muito melhor do que esse juízo iníquo, será que ele não vai julgar a minha e a tua causa se nós formos pedirmos, batermos na porta dele? Então perceba que até os homens da terra, se há uma persistência, eles vão e faz o direito dos seres humanos ou daquelas pessoas que buscam acontecerem. Imagina eu e você que temos um Deus poderoso. Tomarmos atitude e ainda assim clamarmos ao céu para que o nosso direito seja ouvido e seja feita a justiça na nossa vida. Agora, o que você tem deixado de pedir a Deus? O que você tem deixado de reivindicar a Deus? Essa é a pergunta que nós fazemos para nós mesmos neste momento. O que é que eu preciso voltar a pedir a Deus? E mediante a isso, eu quero trazer Jesus e as mulheres, trazer um pouquinho do Novo Testamento. Em Marcos 5, 25 a 34, nós temos a mulher do fluxo de sangue, que foi atrás de Jesus para receber a sua cura. Essa mulher foi determinada, porque ela tinha gastado tudo com os médicos, e quando ela viu que não tinha mais solução, ela falou assim: opa, eu vou ter que ter fé agora. Se eu somente tocar na sua orla, aquela a orla de Jesus, eu sei que serei curada. Foi isso que ela colocou na mente dela. 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue, mas ela falou assim: não, agora eu vou fazer diferente. Eu vou tocar na orla de Jesus e eu sei que serei curada. Olha a determinação dessa mulher. Olha a coragem dessa mulher. Porque essa mulher, por ter fluxo de sangue, ela era considerada imunda e ela não podia se aproximar das pessoas. Mas ela quebrou um paradigma para alcançar uma cura. Isso é poderoso, meus irmãos. Nós temos que quebrar muitas vezes paradigmas, fazermos o que ninguém quer fazer para recebermos o que poucos recebem. Se você fizer o que ninguém quer fazer, o que alguém tem medo de fazer, enfrentando a dificuldade, indo de contra a justiça, você também vai receber aquilo que poucos recebem. Foi o que essa mulher recebeu. Ela enfrentou o desprezo da cultura, enfrentou a enfermidade dela, não queria saber se ela ia ser apedrejada, se fosse achada como impura. Não, ela falou assim: eu vou tocar e eu sei que eu serei curada. E o que é que você precisa determinar na sua vida assim? Por mais que vão querer me odiar, vão querer me expulsar, eu vou reivindicar a cura, o milagre, a salvação que Deus me deu. Quem sabe você precisa ser salvo, conhecer este Jesus. Ah, pastor, mas minha família é de uma outra religião. Pastor, o meu pai é de uma outra religião. Como é que eu vou reivindicar este Jesus? Reivindique. Confronte aquilo que é injusto contra você, que Deus vai estar ao teu lado. Como nós lemos Provérbios, Deus está a favor daqueles que são injustiçados. João 4, do 1 a 42, nós temos Jesus se relacionando, conversando com uma mulher, se relacionando com ela num âmbito de chamar ela para ser uma missionária.
para anunciar o messiado de Jesus, que Jesus era o escolhido. Numa prosa ali, conversando com ela, o Senhor vai comunicando a ela a palavra de Deus, que Ele é o próprio Deus, e essa mulher reconhece Jesus como o próprio Deus, e aí agora ela vai anunciar que Jesus Cristo é o Messias. Então vemos aí o papel fundamental, como outras mulheres que Jesus se encontrou, e essas mulheres foram um pivô aí do Evangelho e da graça de Deus. Jesus sempre valorizou as mulheres, rompendo as barreiras culturais da época dele. Vamos lá para a igreja primitiva? Nós temos aí Lídia, que foi uma mulher comerciante, que usou do seu comércio para abrir o campo missionário. Nós temos Febe, que Paulo vai dizer sobre ela, uma líder, uma diaconisa da igreja primitiva, ajudou muito. E Deus hoje, Ele quer continuar levantando pessoas para transformar a história. E se você deixar ser usada por Ele, fazer a sua vontade, eu creio que Deus vai fazer justiça por você, pela sua casa, e Ele será com você. E a pergunta é, qual é a área da sua vida que precisa de uma atitude da sua parte? Qual é a área que você precisa tomar uma atitude hoje? Que hoje você precisa fazer diferente. Qual é essa área? Deus levanta aqueles que ousam reivindicar a sua vontade. E perceba aqui, eu não estou dizendo a vontade dele ou dela. Eu coloquei aqui o S maiúsculo. Deus levanta aqueles que ousam reivindicar a sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Quando eu ouso reivindicar a vontade de Deus, que é melhor para mim, que é boa e perfeita, como diz Romanos, Deus vem ao meu favor. Então eu preciso saber qual que é a vontade de Deus para mim aqui. Não, se isso aqui está sendo injusto, essa não é a vontade de Deus para mim. Eu preciso ir de acordo com a vontade de Deus. E quando eu vou com a vontade de Deus, irmãos, Deus se levanta ao meu favor, porque eu estou buscando a vontade dele. E aí eu digo como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vontade dele vive em mim e eu sei que ele estará do meu lado. Deus não nos chamou para ficarmos passivos diante de injustiça. Não. Deus te chamou para ser ativo mediante as injustiças. Então, se você está vendo uma causa injusta, alguém injusto, ou você está passando por injustiça, não fique parado. Seja ativo e coloque primeiramente nas mãos de Deus. E vá com fé, porque Deus está no seu lado, mediante as injustiças, para te trazer justiça. O que está impedindo você de reivindicar aquilo que Deus já prometeu? É o medo? É alguma lei? É alguma cultura? É uma pessoa? Quem é que está impedindo? O que é que está impedindo? Porque muitas das vezes não é nem os externos, somos nós mesmos que impedimos. Aquilo que Deus já reivindicou para nós, nós estamos impedindo. Deus já prometeu e nós não queremos cumprir. Como assim, pastor Felipe? Muitas vezes Deus já me prometeu uma casa, uma faculdade, e eu falo, não, eu não posso, eu não consigo. Quem está reivindicando é você, mas se você não tomar atitude, é você que está impedindo mesmo. Aquelas mulheres tinham toda uma cultura, todo um cenário impedindo com que elas não fossem até Moisés reivindicar as suas terras que eram dos seus pais. Mas elas não ligaram para isso. Elas viram que ali estava sendo algo feito que parecia injusto. Ela falou, não, nós sabemos que o nosso Deus é justo e vamos reivindicar as terras do nosso pai. Então, por muitas vezes, você mesmo pode estar impedindo a busca e a reivindicação daquilo que Deus já te prometeu. Então para de impedir, começa a reivindicar o que Deus prometeu na sua vida. Assim como as filhas de Zelofeade reivindicaram a sua herança, Deus também nos chama hoje a reivindicar as promessas que Ele nos deu. Nós não podemos ficar parados esperando que as coisas caiam do céu. Eu e você precisamos agir com fé, coragem e determinação. Nós precisamos ter fé ao agir e ao crer que Jesus está do nosso lado, coragem para enfrentar a situação que muitas vezes causa medo e determinação como aquela mulher de fluxo de sangue teve. Eu sei que eu vou tocar e serei curado. E como essas 5 filhas de Zelofeade teve. Nós vamos lá, não vamos aceitar o não, vamos pedir para que Deus nos faça justiça. E Deus olhou para aquelas mulheres e falou assim, ó, vocês têm razão, elas têm razão. Moisés, abençoa elas e já faça uma nova lei para essas mulheres e para as outras que vierem. Olha que coisa maravilhosa. Que possamos, neste momento, como essas mulheres foram,
que nós possamos também sermos um agente de mudança em nossas famílias, nas nossas comunidades, na nossa sociedade, no nosso lar, na nossa escola, no nosso trabalho, na área profissional, que eu e você possamos ser um agente de mudança como Cristo quer, segundo a vontade dele. E que ao fazermos isso, possamos ouvir de Deus a frase que ele disse para essas 5 mulheres: você tem razão, ou elas têm razão. Isso é maravilhoso. Ao ouvirmos isso, nós ficaremos felizes e gratos. Bom, você que pode nesse momento, curta, compartilha se você gostou da mensagem, mande para alguém que precisa ouvir isso, comente se você gostou, curta